Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Felipe, essa semana a gente está na expectativa de saber qual é o seu artigo de hoje. Hoje a gente continua, já tem algum tempo, eu gosto muito dessa temática, é difícil fugir dela, mas hoje a gente continua na discussão de valvopatias. Dessa vez falar de uma valvopatia extremamente prevalente, talvez uma das mais prevalentes aí, que é a regurgitação mitral funcional. E não é qualquer regurgitação mitral funcional, é especificamente a regurgitação mitral funcional atriogênica, ou regurgitação mitral funcional atrial também, como alguns gostam de chamar. E esse é um artigo publicado aí no JACC Imaging no início de 2025, que a gente vai falar um pouquinho sobre diferentes mecanismos de regurgitação na regurgitação mitral funcional atrial, ou seja, subtipos dessa regurgitação funcional e como isso pode impactar não só no prognóstico do paciente, como também interferir diretamente na intervenção, quando esse paciente tiver indicação de intervenção. Então, a regurgitação mitral funcional atriogênica vem sendo bastante ou muito mais reconhecida aí nos últimos anos. Atualmente, a gente sabe que ela, inclusive, tem uma prevalência maior até do que a regurgitação mitral funcional ventricular para a sua forma mais grave. Então, quando a gente olha para IM grave apenas, a gente tem mais pacientes com IM grave por IM funcional atrial do que ventricular em muitos cenários, até porque isso depende um pouquinho dos pontos de corte que você usar, né, do parâmetro que você usar para essa finalidade. Mas o fato é que, apesar de ser muito prevalente, aí, independente da métrica que você use, a maior parte desses pacientes não são submetidos à terapia. Esses pacientes quase sempre ficam em tratamento clínico, muito embora a gente saiba que a presença da regurgitação mitral funcional atriogênica tem uma relação com o prognóstico, né? A presença de regurgitação mitral atriogênica, ela traz consigo um pior prognóstico para os pacientes e, claro, não só pela regurgitação em si, que vai contribuir para isso, mas pela presença de comorbidades também associadas, que é muito comum nesses pacientes, inclusive a regurgitação tricúspide também atriogênica, que é comum acompanhar aí com a regurgitação mitral nesse cenário. Recentemente, aí, né, em 2022, se não me engano, o William Zogby, que trabalha lá com o Charles Finaghy lá nos Estados Unidos, né, no Houston Methodist, ele basicamente participou aí desse consenso publicado no JACC Imaging sobre a nomenclatura e sobre a descrição dessa patologia, a regurgitação mitral funcional atriogênica, para tentar estabelecer critérios diagnósticos padronizados, principalmente para que a gente possa pesquisar melhor sobre essa patologia e ser capaz de identificar ela de maneira mais consistente. E lá eles trazem, né, essa divisão clássica aí da regurgitação mitral funcional em ventricular e atriogênica, a ventricular dividida tanto no subtipo por dilatação simétrica como assimétrica do ventrículo esquerdo, levando aí uma regurgitação que pode ser tanto central como excêntrica. E no que tange a regurgitação mitral funcional atriogênica, estabelece aí critérios diagnósticos mais específicos, e aqui nada muito diferente do que a gente está acostumado a ver, esse paciente aí com a dilatação do anel, que tem uma
função ventricular, com a cavidade ventricular esquerda, que geralmente tem tamanho normal, um átrio esquerdo que é naturalmente dilatado, essa é a principal característica dessa patologia, a principal causa, né, por trás dessa patologia, que levaria aí a uma dilatação do anel com o clássico mecanismo de Carpentier tipo 1, que é por uma dilatação do anel com planarização das cúspides sem que haja necessariamente um tracionamento dessas cúspides. Então, a gente não tem nenhuma doença envolvendo o folheto diretamente, portanto, uma regurgitação mitral funcional, e não há um tracionamento apical, porque o ventrículo esquerdo ele tem as suas dimensões, sua função preservada. O que você tem é basicamente uma dilatação e planarização do anel, e planarização a gente quer dizer porque o anel perde aquele formato em cela típico e fica mais plano, perde um pouco da sua tridimensionalidade, levando a essa regurgitação mitral aí, que é mais central, que é tipicamente central nesses cenários. Só que um detalhe interessante é que já nesse trabalho, e há algum tempo já vem sendo descrito, um outro mecanismo de regurgitação mitral atriogênica que é menos intuitivo, que é o que eles chamam de hamstring, ou de tracionamento ali, um tracionamento posterior dessa cúspide posterior. Então, seria um tracionamento para trás e não um tracionamento para frente desse folheto posterior. E isso levaria a um fechamento da válvula mitral que seria diferente do usual, né? O problema é que, como essa cúspide posterior ela fica tracionada, fica repuxada para dentro do átrio esquerdo, já vou explicar isso um pouquinho melhor, a gente tem uma coaptação da cúspide anterior que acontece num local inadequado. Isso acaba levando, a uma redução na superfície de coaptação valvar e a um jato de regurgitação mitral que, embora seja funcional atriogênico, ele não é central como a gente esperaria, porque o acometimento dos folhetos ele é assimétrico. E aí isso causa esse jato bastante excêntrico e que é frequentemente confundido com a regurgitação mitral funcional ventricular assimétrica, né? Geralmente por alteração da contratividade segmentar. Muita gente acaba confundindo esses dois mecanismos porque, ao enxergar essa regurgitação mitral mais excêntrica, já pensa que não deve ser funcional atrial, porque muita gente só assimila a ideia de que a gente só tem um tipo na funcional atrial, que é essa por dilatação do anel. Esse é um esquema clássico aqui que permite a gente explorar um pouquinho melhor esses conceitos, né? E aqui seria um paciente normal, aqui a regurgitação mitral funcional atriogênica clássica, né? Que todo mundo conhece, onde a gente tem esse paciente apresentando uma dilatação com planarização do anel, né? Então, a regurgitação ela acaba sendo central. E aqui, percebam que o que acontece nesse paciente aqui é que o ponto de inserção da cúspide posterior, ele passa dessa parte mais à frente do músculo, né, do final do ventrículo esquerdo, e ela passa mais para trás, ela desloca para trás. E ao deslocar para trás, e isso tudo puramente pela dilatação do átrio esquerdo, ela acaba tracionando o folheto posterior, fazendo com que a gente tenha tanto um fechamento da válvula mitral, que faz com que a cúspide anterior toque só a pontinha ali na base do folheto posterior, como às vezes até o chamado pseudoprolapso, em que a cúspide anterior não consegue tocar na cúspide posterior e everte a sua ponta para o interior do átrio esquerdo. Então, ambos os casos aí levando a uma regurgitação mitral que é totalmente excêntrica, né? E totalmente funcional atrial, com nenhum mecanismo ventricular aqui envolvido, tá? E é justamente nesse contexto que entra o artigo que a gente está discutindo agora. Esse artigo ele tenta entender se há alguma diferença em relação aos desfechos dessas duas regurgitações mitrais funcionais atriogênicas quando a gente olha os pacientes tratados com terapias transcatéter. Com terapia transcatéter, aí, o reparo borda a borda, o famoso MitraClip, mas nesse trabalho aqui, não só MitraClip, o Pascal também foi avaliado aqui nesses pacientes. Então, como eu já comecei a comentar aqui, sim, um detalhe interessante, tá? Destacar aqui, por conta disso, né, a gente acaba tendo um mecanismo que não é o Carpentier 1 nesses pacientes, aqui um Carpentier 3B, eu já esqueci de comentar isso, então a gente tem o Carpentier 1, seria a dilatação anular clássica, da regurgitação mitral funcional atriogênica, e nesse hamstring atriogênico, nesse repuxamento atrial, a gente teria um Carpentier 3B, já que a cúspide posterior ela fica mais tracionada e menos móvel, levando aí uma restrição de mobilidade, que seria uma classificação de Carpentier do tipo 3B. Tá? Então, como eu já comentei, basicamente esse é um trabalho
unicêntrico retrospectivo conduzido no hospital, no hospital de Colônia, e eles basicamente pegaram os pacientes com regurgitação mitral funcional atriogênica seguindo os critérios estabelecidos por Williams-Ogilvy lá naquele trabalho de 2022. Eles aplicaram esses critérios para diferenciar os pacientes com regurgitação mitral funcional atriogênica dos que tinham regurgitação mitral funcional ventricular, né, daquela coorte inteira de pacientes, e fizeram uma diferenciação entre os dois subtipos de regurgitação mitral funcional atriogênica. Né, pegaram aí 2 examinadores experientes e dividiram entre o subtipo dilatação anular e o subtipo atrial hamstring, que é o repuxamento atriogênico, e isso foi feito, né, a partir de examinadores ali, não foi um core lab, foram dois cardiografistas do serviço que fizeram essa análise, e para garantir que não havia nenhum paciente com um subtipo ventricular ali, não ter confusão, eles excluíram pacientes que tinham alteração da contratividade segmentar, para evitar que tivesse aí misturado nesse Carpentier 3B um paciente com regurgitação mitral funcional ventricular assimétrico, certo? Então, basicamente, eles pegaram essa grande coorte de pacientes aí, né, mais de 1.000 pacientes, e conseguiram identificar 128 pacientes que foram submetidos à terapia transcatéter com reparo borda a borda por regurgitação mitral funcional atriogênica, e dividir esses pacientes nos 2 subgrupos, tanto dilatação anular como por essa restrição do folheto posterior, certo? E analisaram aí os desfechos desses pacientes no segmento de 30 dias e de 1 ano, certo? E o próprio trabalho traz ali na discussão, listou aí os principais achados do trabalho, e eu vou aproveitar esse trechinho do artigo e já trazer para vocês os principais achados do trabalho. O primeiro de todos é que ela é relativamente comum nessa coorte de pacientes submetidos à terapia transcatéter, então aí 12 pacientes, né, então 128 dos 1.047 pacientes analisados ou tratados dessa forma tinham regurgitação mitral funcional atriogênica, e que eles se dividiam aí de maneira quase meio a meio, não chega a ser meio a meio, há um predomínio da dilatação anular, de fato, com quase 60%, mas 40% não é pouca coisa, né? A gente tem 40% dos pacientes cujo mecanismo era a regurgitação mitral funcional por tracionamento posterior da cúspide posterior, tá? 41% aí. E nesses pacientes, né, nesse subgrupo de pacientes submetidos à terapia que tinham esse subtipo de regurgitação mitral funcional atriogênica, foram identificadas algumas diferenças relevantes em relação à morfologia da válvula mitral, e não só o mecanismo puramente, né, questões morfológicas mesmo, tá? Esses pacientes, eles tinham aí diversas alterações morfológicas de comprimento do folheto e tudo mais, mas principalmente eles tinham um maior distanciamento da parede posterior do átrio esquerdo em relação à parede posterior do ventrículo esquerdo. Aqui uma figura que mostra essa medida que eles fizeram, não que a gente precise fazer isso na prática, isso aqui foi usado no artigo para estabelecer um critério de avaliação e para demonstrar e ilustrar como é que funciona o mecanismo dessa regurgitação mitral funcional por tracionamento atrial, né? E basicamente aqui, com o crescimento do átrio esquerdo de maneira mais exuberante e indo muito além do ponto onde fica a parede posterior do ventrículo esquerdo, há a formação dessa fossa aqui atrás do folheto posterior da válvula mitral, que acaba repuxando junto consigo, né? Na hora que ele dilata, ele puxa junto ali a base do folheto posterior, levando aí a essa regurgitação mitral funcional atriogênica do tipo tracionamento posterior. Então, essa medida, a principal característica que diferencia essas duas entidades, né, esses 2 subtipos de regurgitação mitral funcional atriogênica, foi justamente esse distanciamento da parede posterior do átrio esquerdo frente à parede posterior do ventrículo esquerdo, certo? E, além disso, eles perceberam que esses pacientes tinham um grau de regurgitação mitral que era mais grave, então pareciam ser pacientes com uma forma mais grave de regurgitação mitral, inclusive pacientes num todo mais graves, com pior função ventricular direita e piora no acoplamento ventrículo arterial direito. Então, de maneira geral, sugerindo que esses pacientes com regurgitação mitral funcional atriogênica do tipo tracionamento posterior, o artigo inclusive levanta essa questão, se não seriam, na verdade, pacientes em uma fase evolutiva mais avançada, ou seja, pacientes que primeiro passaram por aquela fase de dilatação anular pura e que depois, com a progressão da doença, tiveram uma maior dilatação atrial, né, ainda maior, e com isso o tracionamento posterior do folheto, levando a uma regurgitação mitral funcional desse subtipo que a gente comentou aí,
né? No entanto, não é possível provar isso com esse trabalho, é uma teoria, uma hipótese que precisa ser testada aí e levantada pelos autores do trabalho, tá? Aí, passando para o quarto ponto, né, entrando agora na parte clínica mesmo, é que é extremamente relevante a gente descrever e perceber, identificar essa patologia, porque esses pacientes eles têm piores resultados quando a gente analisa esses pacientes submetidos ao reparo borda a borda da válvula mitral. Então, percebam aqui em laranja a taxa de sucesso do procedimento. Perceba que o sucesso do procedimento é muito maior nos pacientes com a dilatação anular pura do que nos pacientes com o tracionamento posterior, né? Então, a gente vê aqui, inclusive, na taxa de redução da regurgitação mitral, perceba como em 30 dias de um ano, a gente tem aqui uma manutenção basicamente dos graus de regurgitação mitral nos pacientes com dilatação anular, enquanto que no tracionamento posterior há, inclusive, uma piora, ou seja, além de já ter um resultado menos satisfatório na saída do hospital, esses pacientes ainda têm uma tendência a piorar a regurgitação depois no segmento aí, nesse caso aqui, um segmento de um ano. E o motivo para isso são diversos motivos do ponto de vista técnico, mas principalmente aí motivos relacionados à necessidade a falha técnica propriamente dita, que envolveu tanto a dificuldade de graspear, né, de pegar ali, de capturar o folheto posterior, como a soltura do folheto posterior e a liberação, a pega incompleta do folheto posterior também. Então, de maneira geral, enfim, motivos aí, né, razões técnicas de falha técnica que levam a uma regurgitação residual muito maior do que nos pacientes com a dilatação do tipo dilatação anular após o reparo borda a borda, tá? Isso aqui é tudo após o reparo borda a borda. Isso naturalmente leva a uma piora de classe funcional, esses pacientes vão ter uma piora do ponto de vista clínico, eles têm mais dispneia ou têm uma melhora menos expressiva de classe funcional, o que nos leva diretamente para o quinto e último ponto aí de destaque desse artigo, que é de que esse subtipo de regurgitação mitral funcional acabou tendo uma relação direta com o prognóstico dos pacientes. Tanto para mortalidade como para hospitalização por insuficiência cardíaca, esses pacientes apresentavam piores desfechos. E aqui comparando simplesmente os dois subtipos, aí, sem levar em consideração o sucesso ou não da terapia nesses pacientes. Aí, na análise multivariada, eles perceberam que de diversos fatores aí potencialmente relacionados, os principais foram justamente, ou melhor, o principal, né, com o hazard ratio aí de 2,5, além de competindo aí somente, né, perdendo somente para uma hospitalização por insuficiência cardíaca, a gente tem o subtipo da regurgitação mitral funcional triogênica como sendo um preditor independente de mortalidade. Aqui ainda um destaque especial, né, para a capacidade discriminatória aí do acoplamento ventricular arterial, né, embora não seja o foco do trabalho aqui, a gente também já falou bastante sobre ele anteriormente, e é um parâmetro que vem ganhando muito espaço e que provavelmente aí vai ser incorporado na nossa rotina, talvez aí de laudo mesmo, muito em breve, tá certo? Então, esse foi o resultado final do trabalho, que mostra que a gente tem, né, de maneira muito clara, dois subtipos de regurgitação mitral funcional triogênica. A gente não pode ficar na mente só com o subtipo de dilatação anular, a gente tem que lembrar desse subtipo de tracionamento posterior, que é um mecanismo diferente, inclusive tem uma classificação de Carpentier que é diferente e que está relacionado tanto a um pior prognóstico como a piores resultados quando submetidos à terapia borda a borda. São casos muito mais desafiadores do ponto de vista técnico e com maior taxa de insucesso, tá certo? É isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Bárbara, o que você achou aí? Você gostou do trabalho? O que você achou? Esse trabalho é muito importante, primeiro por quê? Porque quando a gente vê que existe um tracionamento posterior atrial, a gente já pensa que o paciente tem isquemia. Então, olhando o ventrículo, a gente já consegue determinar, assim, falar que não tem alteração segmentar, que está causando esse tracionamento posterior. Ponto final. Já ajuda, né? A gente saber que existe um tracionamento posterior que não seja isquêmico. Ponto final. E segundo, assim como a valvoplastia mitral por balão na estenose tem pior resultado quando a calcificação é assimétrica, nos resultados do MitraClip também, nessa doença, a gente também vê que quando a doença valvar é assimétrica, como nesse tracionamento posterior do hamstring, o resultado também é pior. Por quê? Porque não é simétrico, né? Então,
o resultado foi muito importante. É importante a gente saber que a doença existe, vai descrever para o cirurgião, tecnicamente no nosso laudo, que não existe alteração segmentar, mas que existe um tracionamento posterior aí, atrial e uma regurgitação mitral. Uma redução de mobilidade do folheto posterior, né? Assim, a gente tem que estar atento a esse mecanismo porque passa por nós reconhecer para depois a gente conseguir transmitir isso no nosso laudo e, consequentemente, para o médico do paciente, para o cirurgião hemodinamicista, etc. Exato. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.